Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa série. Nessa aula de hoje a gente vai configurar o commit lint no nosso projeto. A gente vai manter sempre por padrão uma sintaxe de commit que segue o conventional commit. E para isso a gente vai precisar dessas ferramentas que eu vou mostrar aqui agora. A gente vai configurar o plugin do commit lint para a gente poder, via CLI, verificar se o commit está seguindo os padrões. E que padrões são esses? A gente vai seguir o conventional commits. Os commits vão ser padronizados, tamanho, vai ter o escopo, vai ter o corpo do commit, o footer, o type. A gente vai ter aí várias convenções. Os commits vão ser em inglês por padrão. Quando você faz o commit, você pode especificar o arquivo que você está alterando, dentro de parênteses. Tem vários prefixos que vai indicar o tipo do commit. Então isso aqui ajuda demais a organizar e quando precisar buscar algum commit específico. Então, para dar início, a gente vai instalar algumas coisas no nosso projeto. A gente vai utilizar o yarn-yet, vai instalar como dependência de desenvolvimento, porque a gente vai utilizar isso só quando estiver desenvolvendo mesmo. A gente vai verificar o commit. Nas aulas futuras a gente vai instalar o Husk para ajudar a verificar isso e bloquear commits que estejam fora do padrão. Aqui a gente vai instalar primeiro o commit lint CLI, que vai lintar de fato. E aqui o padrão que a gente quer seguir do conventional commit lá. Então, tem plugins que você pode colocar no lugar desse, por exemplo, da convenção, seguir estritamente a convenção do Angular, mas esse aqui já vai atender praticamente todos os casos. Eu gosto de utilizar ele, então eu vou apertar Enter aqui para instalar. Enquanto ele instala aqui, vamos criar o arquivo de configuração que a gente vai precisar. Aqui na raiz do nosso projeto, a gente vai criar um arquivo. A gente já pode criar aqui via terminal, apesar de estar no Windows aqui o terminal bash vai aceitar a sintaxe de terminal Linux. A gente pode criar um arquivo com esse seguinte comando, post, e aí a gente especifica onde que a gente quer criar o arquivo, ou se quer criar direto na raiz, é só colocar o nome do arquivo. Eu vou criar aqui, começa sempre com ponto, esses arquivos de configuração, vai chamar commit lint, rc, e ele já vai criar aqui o arquivo para mim na raiz, eu aqui o arquivo. Aí agora eu só preciso colocar uma configuração, vai colocar dentro de chaves, e a gente vai colocar aqui a configuração para ele verificar sempre o CLI. A gente vai estender a configuração do plugin que a gente instalou, do Conventional Commit. E só para poder ficar mais claro alguns conceitos, eu vou revisar aqui. Esses são os prefixos que a gente pode utilizar para os commits. O fit, sempre que a gente fizer uma nova funcionalidade, uma feature de fato. O fix, quando a gente fizer alguma correção de bug. Docs, quando a gente alterar alguma coisa de documentação. Por exemplo, quando a gente altera o readme da aplicação. O style é muito confundido. Você vê devs mais experientes que usa para quando altera alguma coisa de CSS e não tem nada a ver. Apesar do nome ser style, ele serve para quando você altera coisas de formatação, indentação, espaço, ponto e vírgula, etc. Quando você altera algo do CSS e adiciona algo novo, entraria como fit. Se for só uma reordenação, mudança ali do código, seria um refactor. E se fosse correção de bug, seria um fix. Um teste, toda vez que você adicionar um arquivo de teste na aplicação, o chore e o build tem quase o mesmo significado. A diferença é que o chore é mais geral, para quando você altera arquivos de configuração, scripts, etc., sem alterar código de produção. O build, que é mais novo, que é mais focado para quando altera especificamente script, que interfere no build da aplicação. Mas na prática todo mundo vai utilizar o chore, muito difícil ver alguém utilizando o build. O CI, para quando você alterar alguma coisa referente à pipeline da aplicação, de integração contínua, o ciclo de CI/CD. O revert, quando você reverter um commit.
o perf quando alterar algo que melhora a performance. Por exemplo, no React, você conseguiu melhorar a performance reduzindo números de renderizações, adicionando um use callback e um memo na aplicação. Então, essa alteração de performance entra como perf. E quando fizer uma alteração grande, que tiver um break change na aplicação, você pode escrever de duas formas o commit, botando diretamente o break change no escopo do commit, ou você pode colocar assim, que eu acho que fica até mais legível. Você pode colocar o arquivo aqui de escopo que foi alterado e coloca uma exclamação para chamar a atenção que houve um break change e deixa para colocar o break change assim, separado por espaço, com 2 pontos e a descrição. Aqui seria no footer do commit. Aqui no meio está oculto, não foi colocado no exemplo, mas aqui no meio seria o corpo de fato. A parte aqui de cima é a breve descrição. Lembrando que tudo está padronizado, o commit não deve começar por letra maiúscula, deve evitar sempre que possível caracteres especiais, traços, barra, essas coisas. Deve evitar também commit muito longo, então cada alteração pequena que a gente fizer, a gente vai fazer um commit o mais atômico possível. Então, basicamente é isso. Aqui já foi instalado e agora a gente pode começar a fazer os commits da nossa aplicação. Então, eu não vou fazer todos os commits durante o vídeo, para a gente não gastar muito tempo, mas vou fazer aqui inicialmente. A gente vai adicionar o arquivo que a gente criou primeiro, que foi para inicializar o projeto. Então, a gente pode adicionar. Vamos adicionar o primeiro arquivo. Só para mostrar aqui, já terminou a instalação. Se a gente der um git status, a gente vai ver que todos esses arquivos aqui estão de vermelho, que ainda não estão na área de stage para ser commitado. Então a gente vai adicionar um a um. Então o primeiro que a gente pode adicionar aqui vai ser o package.json. A gente já vai adicionar ele. Aliás, a gente já pode adicionar o package.json, o yarn look, e a gente pode adicionar o git ignore. Pode adicionar ele de uma vez com... Então, vamos fazer por aqui. Vou usar o git add. Vou especificar o arquivo. Por exemplo, como já está na raiz, é só colocar o nome, né? Então, vou colocar aqui ponto. Pronto. Agora eu vou dar um git status. E a gente já pode commitar esses arquivos aqui que estão em verde. Então, vou colocar aqui o commit. Como a gente fez a configuração inicial para inicializar o projeto, a gente pode colocar aqui um chore. A gente não desenvolveu nenhuma feature ainda. E a descrição, a gente pode colocar de forma geral aqui, que a gente inicializou o projeto, init project. Só apertar Enter. Eu apertei Ctrl L aqui para limpar o terminal. E como é o primeiro push que eu vou fazer, vou colocar git push -u origin master. Depois eu vou fazer só o git push. Aperto Enter. E aqui ele já está passando. Em outras aulas a gente vai configurar um Husk para poder barrar os commits junto com essas configurações que a gente fez aqui do commit lint. Então aqui já fiz o commit. Aqui mostra, já foi commitado, só tem esses dois arquivos. Aqui a gente pode commitar cada um individualmente. Eu vou commitar fora do vídeo para poder não alongar muito esse vídeo. Então é isso que tinha para essa aula. Até a próxima.